Paz, Senhor, irmãos. Amém. Eu vou pedir a compreensão dos irmãos porque eu passei por uma pequena cirurgia ontem, estou com dificuldade, estou com alguns pontos ainda. Então, de repente, a palavra não vai sair na sua clareza e, por favor, você vai me ajudar. Amém? Está fraco esse amém aí, mas tudo bem. Lição número 6, ainda falando sobre o crescimento espiritual e agora o crescimento pelo Espírito. Essa lição ela vai começar a falar um pouco sobre a Trindade, tá? E aí nós precisamos caminhar devagar, tá? Para ter o entendimento e a compreensão, até porque nós não podemos adorar aquilo que a quem nós não conhecemos. Então nós temos que ter um conhecimento a partir da revelação do Deus que nós adoramos, ok? Por exemplo, nós somos acusados pelos judeus que nós somos politeístas. O que é politeísmo? A crença em vários deuses. Por quê? Porque nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O judeu, ele crê em Deus único, ok? Tá? Alguns segmentos que se dizem cristãos, mas na verdade não são, dentre eles segmentos unitaristas, né? Que creem só, por exemplo, só em Jesus, tá? Não tem Deus Pai nem Deus Espírito Santo, tá? São segmentos que eles não são cristãos, embora se denominam cristãos, ok? E aí nós temos que ter também cuidado com isso, uma vez que a fonte ela é má, o que jorra dela pode parecer bom, mas não é. Não vamos entrar em detalhes, tá? Ou pelo menos não pretendo, para não criar situação aí. Outras seitas, por exemplo, falam acerca, por exemplo, de Jesus, que Jesus, ele, embora seja um ser criado, né, ele é superior a todos os demais seres criados, tá? Essa é uma doutrina básica, fundamental, de uma das seitas que tem feito sucesso no Brasil aí, né, com suas músicas, com seu ensino, seus programas de TV, que, né, aparentemente ensinam a verdade, mas poucos sabem de que uma das bases dessa seita, né, que é uma das mais perigosas, e infelizmente mais aceitas no Brasil, inclusive por boa parte dos evangélicos, elas têm como Jesus, como por exemplo Gabriel. Outra base deles é que o preço que Jesus pagou pela nossa redenção é compartilhado com Satanás, e que a salvação em Cristo Jesus é em Cristo e a guarda do sábado. Desenhei aí, né? Então tá. Então essas questões são fundamentais. O que difere o cristianismo de outros segmentos religiosos? Dentre outras coisas fundamentais, a revelação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É fundamento, irmãos, isso não se negocia. Não se negocia. É inegociável. Conversando com alguém, se diz: pastor, mas eles cantam bem. Mas tem um programa de ensino que é bom. Fique à vontade, mas não se negocia. Ok? Não se negocia. E o Espírito da verdade, ele nos guia toda a verdade. Amém. Então nós precisamos atentar para isso, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que são dias, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dias difíceis, né, tenebrosos. E dentre essas características é que muitos vão seguir doutrinas de demônios. Então eu digo isso com temor e tremor, e pela responsabilidade que nós temos com relação ao ensino da palavra de Deus. Agora, aqueles que recebem a palavra, o que elas vão fazer com a palavra recebida é responsabilidade de cada um, né? Mas o nosso compromisso aqui é o mesmo que Paulo, quando estava se despedindo da igreja de Éfeso, disse o seguinte: olha, eu não me privei de ensinar todo o desígnio de Deus para vocês. Então naquele dia, né, em que nós seremos colocados
diante do tribunal de Cristo, tá? Nós não podemos correr o risco de sermos acusados de não ter falado a verdade, por de repente contrariar, entristecer ou indignar algum irmão. Ainda que falando em amor, nós precisamos zelar pela verdade. Ok? Os irmãos entendem isso? Alguém quer falar sobre isso, alguma coisa ou não? Maravilha, então vamos lá. Então vamos caminhar aqui, ok? A natureza triuna de Deus. Eu preciso que isso fique claro, pelo menos essa questão aqui muito básica que o autor está apresentando para nós, mas nós temos que ter um entendimento acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até para nós orarmos. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, assistido pelo Espírito, amém? Eu já vi gente orando assim, ó, que o sangue do Espírito Santo nos cubra. Pai, que o teu sangue nos proteja. Não é o sangue do Pai, irmãos, é o sangue do Filho. Ah, pastor, mas Deus entende. Não, não é uma questão que Deus entenda, é uma questão que nós temos a responsabilidade de fazer a coisa certa. Deus está, irmãos, olha só, Deus, Ele se revela através de princípios e nós caminhamos com eles a partir desses princípios estabelecidos. Ele não negocia isso. Conhecereis a verdade, o que liberta? Não, é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, irmãos. Tem muita gente com a verdade aberta, Salmo 23, Salmo 91. Mas essa verdade aqui, para que ela seja um instrumento de libertação, ela precisa se tornar um conhecimento não meramente intelectual, mas pela revelação do Espírito de Deus na nossa vida, é trazer para a nossa experiência de vida. Então o que nós estamos ministrando aqui é princípio fundamental, inegociável, que vai nos ajudar no nosso relacionamento com Deus, com os irmãos, que vai nos ajudar no nosso louvor, na nossa adoração, que vai nos ajudar nas nossas orações. E não se preocupe que eu não fico aí cuidando que você está orando. É que tem coisas que às vezes a gente está orando ali, a gente ouve, não acredito que eu ouvi um negócio desse, meu pai. Não é possível. Entendeu? Às vezes, sabe aquilo quando soa assim, meu Deus do céu. Tá? Então, se faz necessário nós atentarmos para isso, amém? A natureza triuna de Deus. Já aprendemos na última lição que a natureza humana é composta de corpo, alma e espírito. Vocês já viram isso, né? O ser humano é um ser trino, tá? Mas é interessante que essa é como uma impressão digital do Criador, pois ele também é triuno. Na verdade, essa questão está presente em toda a criação. Veja só, Gênesis capítulo 1, verso 1, alguém leia para nós aí. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha só, a ciência diz que tudo que existe no universo se resume em 3 aspectos: tempo, espaço e matéria. De onde que a ciência tirou isso? De Gênesis 1, 1. Se não, vejamos. Ó, tempo, espaço e matéria. Nada do que existe foge de algum desses 3 aspectos. Vejamos novamente o texto de Gênesis 1, 1. Como uma devida divisão. No princípio, tempo. Esse princípio aqui é diferente do princípio do Evangelho de João, porque esse é o princípio da criação. Tá? Ele está marcando o tempo aqui. Quando o evangelista João fala assim, no princípio era o verbo, ele não está falando de tempo ali, está falando da realidade da eternidade. É diferente, ok? Mas aqui é tempo. No princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. 3. Está dando para seguir aí? Olha só, Deus é 3 em 1, o homem foi criado 3 em 1, toda a criação também revela o mistério do 3 em 1. Olha só, como se define o tempo? Passado, presente e futuro. Como se define o espaço? Altura, largura e profundidade.
Como se define a matéria? Sólido, líquido, gasoso. Passado é tempo? Sim. Presente é tempo? Sim. Futuro é tempo? Sim. Os três juntos são tempo? Sim. A mesma lógica se aplica a Deus. Vamos ver alguns outros textos aí que vão nos apontar para essa realidade aí. Alguém abre Mateus 28, 19 e 1 Pedro 1, 2. Mateus 28, 19 e 1 Pedro 1, 2. Percebam aí em nome, lembrando que o nome é a pessoa, tá? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Pedro 1, 2. Percebam aí a trindade, presciência de Deus Pai, tá? O que é presciência? Presciência, pré-conhecimento. Deus já sabe todas as coisas, inclusive quem vai se render a Cristo. Embora Ele não interfira no livre-arbítrio, isso não significa que Deus vai interferir, mas Ele já sabe, é presciência, tá? De Deus Pai. Pedro diz o seguinte: santificação do Espírito. Quem aplica ou opera a santificação é em nós, é o Espírito Santo. Ok? Aí ele vai dizer assim, ó: para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Obedecer a Cristo, a lei de Cristo. Ok? Então percebam aqui a trindade, tá, trabalhando não só na salvação, mas na santificação do homem. Outro texto também é 2 Coríntios 13, 13. É isso aí? 13, 13 é isso? Então a referência aqui está errada. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios. Ok, perdão. Isso. A graça de quem? Senhor Jesus. Tá? O amor de quem? O Pai. E a comunhão de quem? Deixa eu fazer uma observação aqui, irmãos. Essa é uma saudação, tá? Uma saudação. A igreja primitiva, ela levava muito a sério essa questão da saudação. Por quê? Porque a saudação, na verdade, ela tem como base a revelação do Trino Deus, que institui a igreja, que é o povo que se chama pelo seu nome. Então, saudar, né, ou digamos, a paz do Senhor, né, a paz de Cristo, na verdade, é trazer à memória a quem pertencemos e onde nós estamos. Nós pertencemos a Deus e estamos no corpo de Cristo. Então, por exemplo, assim, quando nós temos, por exemplo, um momento de comunhão aqui na igreja, de saudar, tá? Isso, na verdade, é um exercício, ou pelo menos deveria ser, né, um exercício de nós sempre trazermos à memória a quem pertencemos e onde nós estamos. Levando isso a sério, não é espiritualidade legítima e verdadeira. Não pode, irmãos, a saudação cristã não é como uma saudação de educação, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é, irmãos. É uma saudação que nos caracteriza como família. Com as nossas diferenças, mas somos família. Dá para entender isso ou não? Então é fundamental, porque isso vai é um dos meios pelos quais nós nos exercitamos no amor fraternal. O que é o amor fraternal? Amor de irmãos. Somos irmãos.
Pode não parecer às vezes, mas somos. Tá? Então, não está ali por acaso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que é a bênção apostólica, né? O amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito, tá? É a Trindade habitando, é a Trindade agindo, é a Trindade se revelando. O último texto aqui, só, não menos importante, para a gente fechar essa questão aqui da Trindade, né? Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Preste bem atenção aí. Mateus 3, 16 e 17. Pode ler. Irmãos, o camarada lá que é líder dessa seita, que só crê em Jesus, ele lê esse texto, ele leu esse texto, e diz que os três aqui é Jesus. Que o Pai é Jesus, que o Espírito como em forma de pomba é Jesus. Que aqui não tem três pessoas. É a revelação de uma pessoa em 3 estágios. E ele vai mais longe. Num debate, ele pegou esse texto e disse assim, ó: aliás, quem crer na Trindade tem a marca da besta. Está gravando lá. Veja como essa questão é seríssima, irmãos. Isso aqui já é blasfêmia. É blasfêmia já. Deu aí a questão da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então exercite isso na sua oração, no seu louvor, na sua adoração, no dia a dia. Pai, eu achei interessante eu terminei de ler um livro sobre Incrível Graça, um livro fantástico do Hernani Santos. E ele diz assim, ó: não somos merecedores, amém? Não somos, mas somos amados. Essas duas coisas andam juntas, não se esqueça. Não somos merecedores, mas somos amados. Muito bem. O Criador, o Pai. Vou ir lendo aqui para a gente caminhar um pouco mais rápido, e depois qualquer coisa a gente vai conversando. Para entendermos a maneira como Deus, Pai e Criador se relaciona com o homem, precisamos olhar para os escritos de Gênesis. A importância de ler a Bíblia de forma sistemática, tá? Porque a revelação, irmãos, ela é progressiva. Não há problema nenhum de você ler a Bíblia de forma aleatória, tá? Pega um livro do Antigo, depois pega um do Novo, não tem problema nenhum, irmãos, tá? Mas uma das vantagens de ler a Bíblia de forma sistemática é porque a revelação, ela é progressiva. À medida que nós vamos lendo a revelação escrita, nós vamos construindo o entendimento e uma compreensão da revelação de Deus, da criação do homem, entendeu? Isso vai estruturando na nossa mente a revelação, ok? Vai facilitar muito. Então, se você puder, né, pratique a leitura sistemática também. Entendendo que Moisés foi o autor desse livro, né, ou coautor pelo Espírito, ele escreveu o livro no período em que o povo estava no deserto, depois do livramento de Deus da escravidão no Egito. Voltemos um pouco antes na história daquele povo e lembremos que eles eram descendentes diretos de Abraão, Isaque e Jacó. Cresceram ouvindo sobre o Deus de seus pais, Deus que não conheceram, além das histórias de seu antepassado Abraão e seus filhos. Um Deus que, de certa forma, até estava desacreditado por eles, pois estavam cativos há muito tempo, sem ter suas orações e súplicas até então respondidas. Moisés, após a saída do Egito, liderando uma multidão pelo deserto, acompanhado de sinais miraculosos vindo dos céus, apresentou nos primeiros capítulos de Gênesis quem era esse Deus que os havia livrado da escravidão,
o mesmo Deus de seus pais. Ele apresentou um Deus que não apenas escolhia pessoas e as abençoava, como fez Abraão, mas também era o Criador de todas as coisas, o Deus Criador de tudo, inclusive do homem. Entenda que esses hebreus haviam nascido no Egito, em meio a uma cultura politeísta, que atribuía a outros deuses a origem das coisas. Quando você lê, por exemplo, o Êxodo, você vai ver que o juízo de Deus, as 10 pragas, eram sobre as 10 principais divindades do Egito. Aquelas 10 pragas, tá, faziam parte do panteão. O que é o panteão? É um altar de deuses. Haviam vários deuses no Egito, mas aquelas 10 pragas simbolizavam os 10 principais deuses. E lembrando também que na Bíblia 10, traz o número 10 traz a ideia de plenitude, tá? Então as 10 pragas, na verdade, eram juízos sobre os 10 principais deuses. Qual foi a última praga? A morte do primogênito, dos primogênitos. Por quê? Porque uma das divindades, ou a principal divindade no Egito, era Faraó, Deus homem. Lembra quando Moisés chegou para Faraó e disse: o Senhor, ali a palavra Senhor é Yahvé, e ele disse: quem é o Senhor? Quem é Yahvé? Eu sou o Deus do Egito. Então o povo aqui, eles emergem desse contexto. Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Mãe Terra, tá alinhando aí não? Tudo era Deus, tudo tinha uma conexão, tinha um pouco de panteísmo também, tudo é Deus e Deus é tudo, quer dizer, a criação na verdade é uma extensão divina, tudo isso se cria em tudo isso. E aí então, eles precisavam entender que na verdade não existem deuses, mas há um único Deus. E aí eles recebem o Shema, Shema, Deuteronômio, capítulo 6, se não me foge a memória, me ajuda aí, que eles repetem pelo menos 3 vezes por dia, em suas devoções, em suas orações. Vamos lá para Êxodo. Quando Jesus foi interrogado sobre o maior de todos os mandamentos, ele cita essa realidade. Deixa eu ver aqui. É Deuteronômio, estou em Êxodo. É Deuteronômio. Ok, pode ler para nós, obrigado. 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Lê o 4 para nós, faz favor. Ouve, Israel, do Senhor nosso Isso. é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. No original aí, está falando da singularidade divina. Então isso deveria ser inculcado, abrir uma fenda na mente dos hebreus, porque a revelação era passada de forma oral, né? Eles se sentavam e falavam da revelação, não era nada escrito, que ouve a Israel, o Senhor é o único Senhor, Yahvé é o único, não existe, tudo tem origem nele, tudo tem origem nele, então não existem deuses. Então, para isso entrar na mente, no coração, e se tornar experiência na vida dos hebreus, foi bem, bem complicado, porque é uma radicalidade. Eles crescem vendo vários deuses, eles crescem debaixo de escravidão com uma promessa de libertação, de um Deus que se revelou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eles veem no Egito as pessoas carregando seus deuses, mas esse Deus é invisível, não se toca nele. Exatamente, é uma outra radicalidade, porque os deuses que existem foram criados, a existência passa pelo princípio de criação, só que esse Deus, ele é o Salmo de Moisés. Qual é o Salmo de Moisés? Salmo 90.
antes que formaste os montes, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é. Ele não existe nesse sentido que ele tem uma origem e tem um final. Nós existimos. Ele é. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso que o Salmo 14, se não me falha a memória, diz que aquele que diz que Deus não existe, ele é tolo. É uma palavra bem suave. Para dizer que aquele que não acredita em Deus e tal, eu não acredito em Deus, não creio em Deus, Deus não existe. A Bíblia vai chamar ele de tolo. Uma palavra mais suave, para não vou trazer a tradução para você, você vai se escandalizar. Mas por quê? Porque há um único Deus, ok? E esse Deus se revela aqui no Gênesis, tá? E na sua economia divina, é uma expressão teológica, tá? Porque, como por exemplo, quando você lê assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. A palavra Deus ali não é Yahvé. A palavra Deus ali é Elohim. O sufixo im no hebraico, ele é plural. Então você vai ler literalmente assim, a tradução literal. No começo, deuses criaram todas as coisas. Você vai ler assim. Por isso que às vezes eu passava para algumas coisas, ela disse, não me fala assim, não, eu vou desviar da fé. É deuses. Elohim. Só que a ideia ali é o seguinte, a tradução, porque o que vai, irmãos, olha só, quando você pega o original, tanto grego como hebraico, você tem a tradução literal da palavra, a palavra significa isso, mas o que vai determinar o sentido da palavra, não é o seu significado literal, é o contexto a qual ela está inserido, é o contexto que define, senão você vai enlouquecer. E o contexto está falando da criação. E quem criou? Deus. Mas onde estão os deuses ali? O Pai, ele fala, ele dá ordem. A palavra quem é? E o Espírito pairava. Nós temos ali a Trindade. É o início da revelação. Veja, lembra que eu falei para vocês que a revelação é progressiva? Então você lê no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas onde está a Trindade aqui? Lê o segundo verso. E o Espírito, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Leia o terceiro verso. E disse Deus: haja luz. Ou então você pode dizer, disse Deus, haja e ageu. E houve luz. Então, quando ele disse Deus, quem falou? O Pai. Haja luz. Quem é a palavra? O Filho. Quem deu origem? O Espírito. Está aí a Trindade. Então a palavra Elohim é Deus trino, não deuses. Deu para entender aí ou não? Então é necessário nós atentarmos para a revelação. Ela é plena, absoluta, perfeita e imutável e suficiente para a nossa fé. Eles crescem nesse ambiente, mas é revelado a eles o Deus eterno. Entenda que esses hebreus haviam nascido no Egito, em meio a uma cultura politeísta, que atribuía a outros deuses a origem das coisas. Entenda também que esse mesmo povo entraria em uma terra não menos idólatra que os egípcios, Canaã, pior ainda, a coisa só piora. Eles precisavam saber que o Deus deles era o único Deus, incomparável a qualquer outro Deus que encontrariam pelo caminho. Moisés começou a escrever no primeiro dos 5 livros, apresentando quem era esse Deus, que esperava ser único na adoração de seu povo. Quando os hebreus entendessem que o Deus deles era o Criador de todas as coisas, não ousariam curvar-se a outros deuses. Quanto a Deus como Criador, é exatamente isso que precisamos entender. Ele, e somente Ele, deve ser adorado por nós. Ninguém pode ocupar o lugar dele em nossa vida. Somos obras dele. Então, a ideia é justamente inculcar esse princípio fundamental, absoluto e imutável.
Em Jesus, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, santo e eterno, imensurável, torna-se o Pai amoroso. Deus é Pai na essência do que nós, homens, entendemos por um bom Pai. Duro, justo, exigente, corretivo e doutrinador. Isso é uma relação ao pecado. Não tratará jamais do pecado com relatividade, corrigirá e disciplinará sempre seus filhos porque os ama. Hebreus 12, 5, 6, nós já falamos sobre isso. Na mesma proporção, ele investe, abençoa e ama seus filhos. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Então a revelação no Gênesis traz a ideia, começa a se desenvolver essa revelação do Trino Deus, mas fala do Deus Criador. Escute uma coisa. O Deus do Antigo Testamento em nada difere do Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, só que em dispensações, etapa de tempo de revelação diferente, mas é o mesmo Deus. Se você analisar o Deus do Antigo Testamento, vai falar mais em amor do que o Deus do Novo. O Deus do Novo vai falar mais em ira e inferno do que o Deus do Antigo. Para você ter uma ideia, para cada vez que Jesus falava de céu, ele falava 3 vezes sobre o inferno. O Deus do Novo. Então não há diferença. É o mesmo Deus, só que em dispensação diferente. Amém, irmãos? Por que eu digo isso? Porque uma das modas dos nossos dias aí é a questão de lei e graça, Deus do Antigo e Deus do Novo. Irmãos, isso não existe. Deus é Deus, lei é lei, graça é graça. Agora nós estamos debaixo da graça, não temos lei. Não, houve mudança de lei, mas não anulação de lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Não estamos mais debaixo das leis cerimoniais, civis, que não são para nós, é para os judeus, ok? Mas a lei moral, por exemplo, ela está vigente, amém, irmãos? Paulo vai dizer que a lei é perfeita, que nós que somos carnais. Então não tem esse negócio aí que agora estou na graça, e o Deus do Novo Testamento é só amor, beleza, né? E vamos empurrando a vida, vamos levando, porque no final das contas, né? No universalismo, sabe o que é a doutrina do universalismo, que alguns pastores estão pregando por aí? Que no final, como o maior atributo de Deus é o amor, ele vai salvar todo mundo, inclusive o diabo. É como se os atributos de Deus entrassem em conflito, né? Em concorrência. Qual o maior atributo de Deus? É amor. Não, irmãos. Se nós formos analisar a palavra de Deus, o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes, qual é, irmãos? Sua santidade. Não é o seu amor, não é a sua misericórdia, não é a sua bondade, não é a sua fidelidade. Não, é a sua santidade. Acho que eu já falei aqui, um tempo atrás a gente estava lendo um livro, e ela disse assim: Júlio, olha o que o autor está colocando aqui, ó. Que mais ou menos assim, que a primeira coisa que nós temos que ensinar para os nossos filhos acerca de Deus, não é o amor de Deus, é a santidade de Deus. Porque a santidade é o que define se o amor é verdadeiro ou não. O amor por si só, ele pode ser pervertido, mas por causa da santidade, ele estabelece um padrão. O amor de Deus é santo. Por isso que ao mesmo tempo que a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus, eu tenho que odiar o pecado. Mas se é só amor, eu amo a Deus e amo o pecado também, porque não tem padrão. Mas existe um padrão. O amor de Deus é santo, a bondade de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, a compaixão de Deus é santa, a ira de Deus é santa, que não é um atributo, mas é uma ação reativa de Deus devido à sua santidade, que é atributo, ok? A Bíblia não diz que Deus é ira, ele diz que Deus se ira. A Bíblia diz que ele é amor, que Deus é misericórdia, né? São atributos de Deus. A ira é uma reação
porque Ele é santo. E tudo isso está no texto sagrado que nós precisamos trazer, repito, aqui para a nossa realidade, para a nossa vida. Por isso que aqui se estabelecia isso: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. E por Ele ser único, e por isso o amor dele não é egoísta, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, alma, força, entendimento. Quer dizer, Deus deve ser. Pois não. Isso. Embora João esteja combatendo uma doutrina uma falsa doutrina em relação filosófica em relação ao verbo, né? Porque o verbo era a mente, o verbo era o conhecimento, né? E os gnósticos, eles diziam o seguinte: o que salva é o conhecimento. Então os gnósticos tinham Jesus como o verbo, é o conhecimento, tá? João está combatendo isso, mas ele também se refere ao Gênesis. Por quê? E aí a tua pergunta, ela é extremamente importante. O verbo é a palavra do Gênesis. Por quê, irmãos? O Antigo Testamento é a base do Novo. Quando Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, acho que é Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura é inspirado por Deus. Ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo escrito. Toda a Escritura é inspirada. Quando Estevão encontra com aquele lá em Atos, lá o etíope, pode ser? Né? Que ele diz: olha, eu estou lendo Isaías aqui, eu não estou entendendo nada. De quem ele está se referindo aqui? Quem é, né, o servo sofredor? É Israel? Quem é? E aí a Bíblia diz que Estevão, a partir dali, anunciou Jesus. Filipe anuncia Jesus a partir do Antigo Testamento. É a base, é o fundamento. Então tem que ter, é o início, irmãos, tá? O princípio de toda a caminhada de entendimento, de compreensão da revelação divina. Gênesis é o princípio de tudo. Para você ter uma ideia, Gênesis 1 ao Gênesis 11 é a base teológica de toda a Bíblia. Pecado, salvação, Deus, homem, a criação, o universo, está tudo ali. A partir dali, a partir de Gênesis 12 é que começa os desdobramentos dessas doutrinas, desses princípios teológicos, até chegar ao Apocalipse. Você vai ver que no Gênesis tem jardim, não tem? Tem jardim? No Apocalipse também tem, não tem? O Apocalipse é o Gênesis em sua segunda glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. É muito parecido, principalmente o final de Apocalipse. E entenda que o Apocalipse não é de João. O Apocalipse é de Jesus. Se não, vejamos. Abra aí Apocalipse capítulo 1. A palavra Apocalipse é revelação, é descortinar, trazer à luz. Pode ler para nós aí Apocalipse capítulo 1, verso 1. Perceba aí que o Apocalipse é de Jesus Cristo, que através de um anjo foi entregue para João. E perceba aí, revelação, a palavra grega aqui é Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso aqui não é uma possibilidade.
Apocalipse é uma realidade. Será que vai acontecer as 7 taças? Será os 7 selos? Não, devem acontecer. É plano, é propósito, é cumprimento. O Deus que deu início a todas as coisas, Ele dá fim à história natural e nos introduz na eternidade. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Fantástica. Tremenda. Ok? Vamos lá para o Filho. Falar sobre Jesus não é algo simples, poderíamos escrever vários livros sobre Ele. Como já foi mencionado anteriormente, Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, que prometiam um Messias, um Salvador para a humanidade. Atenção aqui, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, que todos os rituais, festas, objetos, né, de culto, eram o quê? Sombra. Sombra. Cristo é a realidade. Apontavam para Cristo. Por exemplo, quem é o nosso sábado? Pode ser domingo, pode ser terça, mas biblicamente o nosso sábado é Cristo. Ele é o nosso descanso. Quer ver uma coisa? Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. Isso, é Cristo. Tudo apontava para Cristo. A redenção, o sangue nos umbrais da porta, o cordeiro que era para toda a família, apontava para Cristo. Isso, isso. Não reconhece. Exatamente. É que Cristo veio tanto para unir como para dividir, né? Aí vai depender da nossa posição em relação a Cristo. Se Ele é o Cristo, o Filho de Deus, Ele é a revelação do Pai, então Ele é a nossa paz. Se Ele foi apenas um profeta, como Maomé e outros tantos aí, tá? Aí dá confusão. Vai dar confusão. Tá? Se você, por exemplo, ler o Corão, você vai ver que tem um Apocalipse lá muito semelhante ao nosso. Eles estão esperando o Messias também, tem um anticristo deles. E o Messias deles, na verdade, é o anticristo que a Bíblia fala. Sim. 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 Ok. Então, ok. Tá. Agora você... É assim, você tem um entendimento que é uma tradição, que o seu sábado é Jesus, tá? Sua família não tem esse entendimento. Ela tem origem judaica, entendeu? Ela está debaixo de uma mentalidade que foi estabelecida, né, por nascimento e por tradição. O que vai mudar isso só é a conversão em Cristo pela ação do Espírito. Então, se você não fizer, você vai escandalizá-los e vai fechar o coração para que eles entreguem a vida para Cristo. Se você fizer, você tem que ter a consciência, o entendimento que é apenas um ritual, nada mais do que isso. Acabou. Sim.
Ah. E não comenta muito, senão você vai escandalizar alguns aí. Mas você não está debaixo da lei, está debaixo de Cristo, tá? É tradição, tá? Porque às vezes o que falta na maioria de nós é essa sensibilidade, né? Às vezes nós estamos num afã de que a pessoa se converta, a gente quer colocar Cristo goela abaixo, né? Desrespeita tudo e acaba fechando o coração das pessoas, entendeu? O que as pessoas precisam ouvir não é sobre religião, elas precisam ver em nós e ouvir de nós Jesus. Amém? Sim. Sim, o judeu messiânico, por exemplo, quem é o judeu messiânico? É o judeu que crê em Jesus, ok? Ele crê em Jesus, Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, entende que Jesus é o Messias, tá? Aliás, está crescendo muito essa questão dos judeus messiânicos, há um mover de Deus fantástico aí, uma coisa maravilhosa, mas eles não deixam a tradição. Ah, você acertou aí, aí, ah, isso, fantástico, é apenas mera tradição, tá? Mas é que às vezes, por exemplo, alguns irmãos vão achar que você está, entendeu? Claro que ao mesmo tempo você não faz isso para escandalizar, né? Tem que ter todo um cuidado, mas a sua colocação é importantíssima aqui para a gente ter esse entendimento, essa compreensão. E o restante tem que amadurecer a mentalidade, entender que, né, tradição é tradição, pronto, acabou, não tem nada de lei aí ou de espiritualidade nesse negócio aí. Sim, até porque eles precisam estar entre os judeus para evangelizar nesse sentido. Então não há outra forma. É isso. Exatamente. Vai lá para frente do muro lá. Né? Tem gente que nem é judeu, nem tem muro, uma hora assim também, né, irmão? É. Tudo bem aí? Dá para a gente continuar? Jesus é o Deus que se fez homem e habitou entre os homens. É o Deus que deixou sua glória para habitar em um corpo humano. Quanto à sua natureza humana, foi cuidado por José e Maria, como pais por adoção. Isso porque nenhum dos dois contribuiu de forma genética. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, Mateus 1,18. Ele não foi criado, como diz aquela seita amiga nossa lá, né? Ele não foi criado, ele foi gerado. Jesus aprendeu a profissão de José e trabalhou com ele a arte da carpintaria até os seus 29 anos. Passou por todas as etapas de uma criança normal. Foi criado na observação da lei de Moisés, conforme os preceitos do judaísmo. Recebeu todas as influências boas e más que qualquer criança receberia. O que precisa ficar claro é que, mesmo vulnerável a todo tipo de influências, Jesus não pecou. Alguém pode pensar que ele teve privilégio por ser Deus, mas não é verdade. Ele abriu mão de todo tipo de vantagem, estando sujeito às mesmas tentações que qualquer um de nós. Vamos lá para Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, pode ler o 16 também, Madalena, para nós, por favor. Prestaram atenção nesses dois versículos aí? Então vamos lá, porque eu preciso fazer uma pergunta para vocês vão me responder com base nesses dois versículos aqui. Primeira coisa aqui no verso 5 diz que ele é o sumo sacerdote, o sacerdote principal, tá? Que
Ele se compadece das nossas fraquezas. Está falando aqui da debilidade da carne, tá? Tentações, enfim. Ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança não pecou. Então ele passou por todas as tentações. Ok? Aí diz assim, ó. Por isso, por essa realidade, por ele ser o nosso sumo sacerdote e que se compadece de nós, porque ele sabe que é ser tentado, ser incitado para pecar, ele sabe que ele viveu isso. Por isso, por essa razão, nós temos que nos aproximar do trono da graça com... Perceba que o trono aqui não é de juízo. O trono de juízo não é para nós. O trono de juízo é para o ímpio. Para nós é trono da graça. Então é o seguinte, eles, por essa razão nos aproximamos confiadamente junto ao trono da graça. Aí ele vai dizer assim, ó, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Duas coisas aqui, a misericórdia é recebermos o que não recebermos o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Então eu pequei, eu cedi à tentação, o que eu mereço? A punição. Mas eu me chego ao trono da graça, confiado no meu sumo sacerdote que é Cristo, em arrependimento. Então a primeira coisa que eu vou ter vai ser o quê? Misericórdia. Deus não vai me dar o que eu mereço, porque Ele é misericordioso e a minha confiança está no sumo sacerdote que também passou e não pecou. Dá para entender aí, não? Mas o texto diz também assim, ó, misericórdia e encontrarmos graça. O que é graça? É recebermos o que não merecemos. Mas não é somente isso. Esse é o ponto de partida da graça. A graça é a capacitação para vencermos todas as tentações. Agora olha só, irmãos, o que o texto diz, e aqui eu faço a pergunta. O texto diz assim, ó, e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Que momento oportuno é esse? Do que o autor está se referindo? Qual é o momento oportuno de nós nos chegarmos ao trono da graça, recebermos misericórdia e graça? Qual é o momento oportuno, irmãos? Ok. Quando nós pecamos e quando nós estamos sob tentação. Esse é o momento oportuno. Você pecou? Você transgrediu? Corre para o trono da graça. Não corre de Deus. Corre para o trono da graça. Você está sendo tentado. Aparentemente a tentação parece maior, porque ela não é sobrenatural. Paulo escreve isso em 1 Coríntios. Nenhuma tentação vos sobreveio que não fosse humana. Ela não é sobrenatural, ela é natural. Descontente. Exatamente. Então você está sendo tentado? Esse é o momento oportuno de receber graça para você vencer a tentação. Porque geralmente quando nós estamos sendo tentados, e quando a tentação ela é muito forte, nós temos a sensação que nós já pecamos contra Deus, né? Mas ser tentado não é pecar, irmãos. Pecar é ceder à tentação. Você não pecou ainda. Por causa do sentimento de culpa, e porque por detrás de toda tentação há uma ação não só pecaminosa da nossa mente no sentido de nos separar de Deus, mas há uma ação maligna nos acusando. E se nós dermos ouvidos a essa acusação do pecado que ainda nós não cometemos, ao invés de nós corrermos para o trono da graça, nós vamos fazer o quê? Ceder à tentação. Sim.
Olha só. Para mim, eu fiquei até assim, vai, pecado. Sim. A irmã está voltando um pouquinho atrás ali sobre justamente essas questões aí de... eu até ia falar, né, que Sexta-feira Santa não se podia fazer churrasco nem nada, né? Era só peixe. Eu estou falando de casa cristã, irmãos. Tá? Não, mas o que eu me refiro aí, a questão é a seguinte: quando essa cultura se torna uma doutrina. Católica. Nosso tempo terminou aqui, irmãos, mas como está se aproximando da Páscoa aí, entenda que Jesus é a nossa Páscoa. Quem celebra a Páscoa está nas sombras. Então, por favor, se você ainda tem um entendimento, uma compreensão, que, por exemplo, Sexta-feira Santa, você não pode ligar a televisão, não pode escutar música, não pode tomar banho, não pode, sabe? Seja livre em Cristo. Colher Marcelo, esse negócio todo aí. E que domingo de Páscoa. Ora, eu fico assim, irmãos, já quer celebrar Páscoa mesmo? Quer? E vá. Não, você entende que é assim, né? Que tem que celebrar a Páscoa judaica? Então é o seguinte: você não faz só o cordeiro, pega as ervas amargas também. Tem pão sem fermento, entendeu? Então já faz tudo mesmo, irmão. Pega lá nos portais da casa, mata o cordeirinho lá, bota o sangue lá, entendeu? Para Satanás não entrar. Faz tudo. Já que vai celebrar mesmo, não entendeu ainda que não é judeu, que a sua Páscoa é Cristo? Faz tudo isso aí, irmão. Que aí você faz a obra completa, entendeu? Já que vai se manter escravo debaixo da sombra, se mantém escravo por completo, entendeu? E lembre-se que não há problema nenhum de você receber e você dar também chocolate aí, embora esteja caro, né? Está muito caro, né? Mas não há problema nenhum. Mas entenda que o centro é Cristo, amém? Nosso tempo terminou? Já, né? Bastante, né? Vamos orar? Dê graças pela revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus Trino que habita na sua vida. Jesus disse: viremos a Ele, nele faremos morada. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, assistidos pelo Espírito Santo, nós temos o privilégio, a alegria e o temor de nos achegarmos a Ti, sabendo e crendo que temos livre acesso a Ti, por meio de Jesus Cristo. E que o Senhor não somente nos ouve, Senhor, mas também nos responde. Não somente nos responde, mas nos envolve com Tua presença. Graças nós Te damos, porque Tu és o Deus Pai, e que se revelou em Cristo Jesus, o Deus Filho, e que aplica a obra de Cristo em nós através do Deus Espírito Santo. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos para os nossos lares, dando-nos uma noite de descanso e um continuar de semana debaixo da Tua graça. Em Cristo Jesus oramos. Amém.